Entendi. Então, boa tarde a todos. Nós estamos dando início ao nosso último encontro do nosso grupo de pesquisa de inovações e sustentabilidade do programa de mestrado da Univel. Cleverson, por gentileza, eu estou tentando aqui ativar o seu mudo, mas não estou conseguindo. Se você, por gentileza, puder fazer isso, te agradeço. Está com ruído aqui. Então, nosso último encontro do nosso grupo de pesquisa, nós tivemos aí, ao longo desse ano, a gente teve diversos temas aí enfrentados pelos pesquisadores, pelos participantes do grupo, e hoje a gente tem a honra de receber o professor Albino Turbay Júnior, da Unipar, do mestrado da Unipar, e para a gente fechar aí com chave de ouro o nosso encontro, que vai tratar conosco aí sobre aspectos relacionados a meios alternativos de solução de conflito, que é objeto da pesquisa dele também. Eu agradeço a presença de todos e a gente vai definir aí na sequência também o cronograma do ano seguinte, que eu imagino que a gente faça isso a partir de fevereiro, mas a gente vai manter o contato disso depois também pelo WhatsApp. Então, passo a palavra ao professor Júlio, aí, se quiser complementar alguma coisa, para depois a gente poder ouvir o professor Albino. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu queria só reforçar isso também, agradecer a todos que vieram hoje aqui. É uma oportunidade de a gente encerrar o ano em alto nível com o professor Albino e nosso também colega visitante e convidado especial aqui do nosso grupo. E vamos seguir aí, vamos debater. E aí, ao final, a gente faz as nossas considerações finais aí. Obrigado. Posso então, professor Paulo? Então, vamos lá. Bom, primeiro quero agradecer as palavras e dizer que, na verdade, foi um alto nível todas as participações, né, que tive oportunidade, quando recebi o convite do professor Paulo, temas extremamente interessantes, né, e que eu aprendi, né, várias questões, né, ouvindo os alunos, ouvindo os professores, mas foi muito proveitoso mesmo. Bom, eu preciso explicar que eu faço parte aqui do quadro docente, né, sou professor do programa de Direito Processual e Cidadania da Unipar, aqui em Umuarama, e eu tenho, o meu projeto, ele acaba tendo dentro dele alunos da graduação, da especialização e também do mestrado. O projeto geral, né, o central, eu tenho pesquisado sobre processo e realidade, né, e dentro disso, né, eu tenho diversificado com os alunos várias questões do direito processual, a ideia de concretização, de efetividade, enfim, né, de mecanismos, de técnicas processuais que realmente sejam efetivas, né, na atuação do Poder Judiciário, de métodos judiciais e extrajudiciais. Um dos campos de escrita, que até eu tenho procurado me concentrar, alguns alunos também têm feito isso, é sobre métodos ou formas consensuais de solução de litígio. Eu sou professor dessa disciplina na graduação e também no mestrado, que foi criada, nós fizemos uma mudança no nosso mestrado, uma modernização, né, digamos assim, e foi incluída essa disciplina e eu também acabei assumindo. E eu preciso contar esse histórico, porque quando a universidade implantou essa disciplina no curso de Direito na graduação, eu recebi o convite, né, e uma aluna que é me orientando, ela já defendeu, né, a dissertação dela, ela escrevia sobre mediação, né, em tabelionatos, até porque ela, né, é uma serventuária, e eu falei, bom, eu preciso saber um pouco mais sobre esse tema. Eu fui fazer, né, eu acabei fazendo curso de formação em mediação e conciliação, homologado pelo CNJ, né, supervisionado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então, eu fiz a parte teórica, a parte prática, e eu atuo já há 2 anos, eu atuo como mediador, né, eu sou advogado, mas também atuo, toda semana eu faço mediação,
mas eu faço mediação para o TJ do Paraná no Sejusc de segundo grau. Algumas pessoas não sabem que tem um Sejusc de segundo grau, ou seja, mediações em grau recursal. Né? Então, eu só atuo em grau recursal. E até eu vou comentar um pouco sobre tecnologia, porque hoje minha atuação, eu moro em Moarama, é por meio de plataformas digitais, e isso tem uma perspectiva quando você fala em mediações. Eu quero trazer um pouco sobre esse aspecto também. Então, esse a minha vinculação com esse tema. Enfim, eu tenho atuado tanto como professor, mas também na prática, e tenho estudado, e tenho feito alguns trabalhos, algumas publicações com métodos consensuais. Nesse Comped, fiz uma publicação, eu acabei apresentando 3 artigos, um deles sobre métodos consensuais voltado para empresas, fiz em conjunto com um doutorando da Unicuritiba, que é professor ali de Francisco Beltrão, da Unipar, e no anterior também, enfim, sempre trabalhando essa ideia de métodos consensuais. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu tenho escrito com alguns alunos, sabe, professor Paulo, é a questão da mudança cultural. Há um discurso de mudança cultural. É claro que se você abrir um livro que trate sobre até os próprios manuais do próprio CNJ, a Federal tem manual, a OAB tem um manual de mediação e conciliação, então há vários manuais disponíveis, pela internet, dá para baixar, e todos eles trabalham a questão da mudança cultural, a cultura da pacificação, a cultura do diálogo, mas sempre nesse sentido. É claro, se a gente parar para pensar um pouco sobre tudo isso, há um histórico legislativo que ele já vinha de projetos isolados que foram sendo feitos pelo Brasil, mas basicamente foi tudo encampado ali em 2010 pela resolução 125 do CNJ, que trouxe essa política nacional de tratamento dos conflitos. E essa expressão é muito interessante. Como tratar os conflitos? Eu acho que esse é um ponto importante quando se pensa na questão da mudança cultural. E, obviamente, nessa linha veio o Código de Processo Civil em 2015, mas também veio a Lei de Mediação em 2015, foi mudado na Lei de Arbitragem também no mesmo período para trazer a questão da administração pública, por exemplo. E a partir disso, se todo mundo notar, o Tribunal do Paraná tem, é forte nesse campo. Você olha os sites dos tribunais, todos eles fazem um incentivo muito grande aos chamados métodos adequados, métodos alternativos, formas consensuais. Há algumas expressões que acabam sendo utilizadas para fazer referência a essa ideia. E só fazer um adendo, por que a ideia de métodos alternativos foi meio que ficando de lado? Porque todo mundo trazia a ideia da alternatividade como se o ponto de referência fosse a sentença judicial. Então, assim, o principal método de se resolver um conflito é a sentença judicial, os outros são alternativos. E aí, a partir da ideia do sistema multiportas, então eu tenho um sistema com várias portas possíveis, veio isso aí da década de 70 dos Estados Unidos, então eu tenho um sistema com várias portas possíveis para poder resolver os conflitos. Então, há conflitos que a mediação é o mais adequado, há conflitos que a conciliação, há conflitos que a arbitragem. Então, se entendeu melhor dizer, ao invés de falar métodos alternativos, usar a expressão métodos adequados. Na matriz nacional de direito, se usa formas consensuais de solução de conflito. Essa nomenclatura que vem sendo utilizada para esses métodos. Mas o mais importante é o reconhecimento de que não há uma alternatividade, há formas adequadas, formas de tratar adequadamente os conflitos e que retiram da sentença judicial essa concentração como se ela fosse o único meio legitimamente reconhecido. Mas um outro ponto que é importante, esses métodos adequados não é a salvação da lavoura, é preciso entender que há situações que a sentença judicial é importante. Imagine um caso que ele repercute no Brasil inteiro, que é preciso de uma tese jurídica para resolver de vez o conflito. Se a gente pensar que cada juiz resolve de uma forma diferente, ou cada parte num processo judicial resolva por um acordo diferente, pode haver muita desigualdade nesses acordos. E isso pode gerar um outro problema também,
Então, assim, tem casos que é melhor realmente que tenha uma tese jurídica firmada por um tribunal, para poder garantir a pacificação de uma forma isonômica, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não dá para pensar de forma simplista a ideia, né, desses métodos adequados. Então, é claro que há vários métodos, cada um tem a sua característica, e, com certeza, quem está atuando, talvez alguns de vocês também são formados, né, em mediação e conciliação, sabem disso, um dia a gente pode até explorar. Mas eu quero me concentrar na questão cultural. Então, se fala muito nessa ideia da mudança de cultura. A questão é, essa mudança tem acontecido? Porque daí a gente tem que comparar a ideia de modelos. Quem advoga mais tempo, eu advogo desde 93, e quem advoga mais tempo vai saber do que eu estou falando. Como que eram os modelos de audiência de conciliação? Que ainda existe esse modelo, por uma questão que não foi compreendido ainda por todo, e às vezes os tribunais pecam nisso porque não formam adequadamente os seus conciliadores. Muito isso acontece no juizado especial, por exemplo. Qual que é o modelo antigo? As partes entram com seus advogados na sala, e eu já passei muito por isso, vem o conciliador e faz a pergunta: tem proposta? Essa é a pergunta que mata todo o diálogo. Não, não tem. Pronto, acabou. Não tem proposta. E aí, o que faz agora? Bom, acabou, então, encerrou a audiência. Por quantas vezes que você ficou esperando ali, eu como advogado também fiz isso, ficando esperando lá 1 hora, lá no hall de entrada, enfim, e aí quando vem para a sala de audiência não demora 5 minutos. Por quê? Porque não teve a cultura adequada, não teve a formação adequada. Esse é o método, esse é o modelo antigo. Então, se eu penso em mudança de cultura, eu preciso pensar em mudança também de modelo de como acontecer essas chamadas audiências. Na verdade, o nome mais adequado hoje é reunião ou sessão, mas, enfim, as audiências. Tem que ter essa virada também de chave. Tem que pensar que essa cultura tem que ser estabelecida em todos os níveis. E quando você pensa em todos os níveis, é importante entender em todos os participantes. É uma mudança cultural no Poder Judiciário. Muitos juízes eram refratários à ideia de conciliação e mediação, muitos. A Justiça do Trabalho até hoje, que faz conciliação, são juízes, e há uma recomendação cada vez mais forte pela doutrina, que o juiz não é a pessoa mais adequada para se fazer uma conciliação, uma mediação, e não porque ele não tenha capacidade. Eu acho que eu conheço, e todo mundo conhece, juízes que são extremamente habilidosos em dialogar com as partes. O problema é que nós temos 2 princípios dentro desses métodos adequados, conciliação e mediação, confidencialidade e imparcialidade, especialmente na conciliação também e na mediação, que é um problema quando o juiz é o conciliador. Primeiro, como é que vai ser confidencial? Porque se é confidencial, o que é falado nessas sessões não pode ser levado para o processo, porque não é produção de prova, mas o juiz é o que está ouvindo, e ele que vai julgar depois. Por mais que ele tenha habilidade, ele não é a pessoa mais adequada. E outra, o que foi falado tudo ali vai interferir na questão da imparcialidade dele no julgamento. Então, essa é uma mudança cultural que tem que acontecer. O Justiça do Trabalho ainda tem essas questões que estão sendo conversadas. Então, é preciso de pessoas formadas adequadamente, para que sejam conciliadores e mediadores. Por isso esses cursos, por isso dos Sejusques, por isso da importância de captar pessoas que realmente tenham essa propensão para atuar como mediação e conciliação. Então, além do Poder Judiciário, também tem que ter uma mudança cultural, os advogados, sem dúvida alguma. E a mudança cultural, ela consiste na atuação dos advogados, mas também no próprio contrato. Eu faço essa disciplina na graduação e é muito comum algum aluno perguntar: mas o advogado não tem interesse em resolver rápido. Eu falo: tá, mas por quê? Por causa dos honorários. Eu falo: mas simples. Estamos perdendo a oportunidade. Honorários para acordo, honorários para a continuidade do processo. É possível você fazer um contrato advocatício, um contrato de honorários de advogado, que contemple essas etapas. Por que não? É preciso pensar. E outra, eu resolvi mais rápido, é um processo a menos que está batendo a prazo. Pô, eu tenho tempo para outros. Então, o advogado também tem que, primeiro, na questão da própria contratação, ter essa mudança cultural, mas na própria atuação.
Na prática, como eu disse a vocês, eu tenho atuado toda semana, às vezes fazendo 2, 3, né, mediações, conciliações, e dá para se perceber a mudança dos advogados. Né? Alguns ainda não entenderam isso. Né? Então, eles chegam, eles não deixam nem o cliente falar, e os protagonistas de uma sessão de mediação, por exemplo, na mediação, ela tem um laço diferente do que conciliação, certo? São as partes, elas precisam conversar. Né? E tem advogado falando, deixa que eu falo. Né? Ele não preparou o cliente dele para aquele momento. A gente nota que os advogados já estão compreendendo isso e vários, né, estão indo para essas sessões, né, mais abertos e eles entendendo o quanto isso é importante. Né? Porque, veja, se ele consegue resolver ou se ele puxa para ele, né, não, você não vai fazer acordo para o cliente dele, né, deixa para mim, e ele vai muito mais para uma sustentação oral, que não é o caso, e isso tem acontecido ainda, ele pode perder uma oportunidade, né, de fazer um bom acordo. E depois, né, se ele nem deu espaço para esse diálogo, não é? Qual que é a responsabilidade dele de ter perdido uma oportunidade? Não é? É algo que a gente tem que pensar também. Não é? Não dá para ir despreparado. E veja uma questão cultural. Ir para uma sessão, né, de mediação ou de conciliação, que seja, não é? Sem ter feito o cálculo, se a questão para ser discutida, não é? São os cálculos. Não fez. Juros, umas coisas simples. Não, tá, doutor, qual que é o valor que está sendo discutido? Não fiz o cálculo. Poxa, mas estão perdendo a oportunidade. Ou, por exemplo, é uma questão de um imóvel. Tá, então quanto vale esse imóvel? Não temos noção. Então, como é que nós vamos discutir? Como é que a parte vai tomar uma decisão? E existe um princípio na conciliação e mediação que chama decisão informada. Quem toma uma decisão, acordo ou não acordo, tem que ser uma decisão informada. E esse papel da informação não é do mediador ou do conciliador, porque ele pode quebrar a imparcialidade. É do profissional, do advogado que está junto. Tá? Então, assim, nós precisamos entender, mas eu sou advogado também, que é um momento diferente, a gente tem que entender isso diferente, é uma grande oportunidade de resolver as situações, e sim, é uma oportunidade contratual. Não é? Mas alguns estão entendendo isso, outros ainda estão um pouco refratários, mas eu vejo que sim, está tendo uma evolução nesse sentido, né, da cultura dos advogados, e é preciso compreender isso. E aí, se eu falo em cultura do judiciário e do advogado, eu preciso falar na cultura das universidades. Né? A universidade também tem que entender a questão cultural dessa mudança, né, e implementar. É preciso ter disciplinas, né? Aí, é claro que hoje, salvo engano, entrou como conteúdo obrigatório na matriz nacional, né, pelo MEC. Então, as universidades têm que ter uma disciplina ou dentro de alguma coisa tratar sobre formas adequadas. Tá? Tem que entender que isso é uma realidade. Basta ver o que acontece no site dos tribunais. Né? Há um incentivo muito grande, o CPC, no artigo 3º, né, coloca lá que sim, tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas, né, é possível se resolver o conflito por outros meios, arbitragem, conciliação e mediação e outros métodos. Está escrito lá. Né? Então, não há um conflito constitucional, né, o fato das pessoas dialogarem. É óbvio que, para quem não ouviu ainda, né, há, sim, projeto de lei para colocar uma audiência prévia de conciliação e mediação como se fosse, não é, acrescentar no artigo 17 do CPC como se fosse uma condição de ação. Mas é claro que aí também não é bem limitativo, eu acho que nós não estamos preparados para isso. Né? Então, não me parece hoje mais adequado que você crie uma barreira. Né? Aí você pode discutir a questão da inafastabilidade. Mas, sim, há projetos nesse sentido. Talvez não seja o momento ainda, mas não sei, é uma questão cultural também. Precisamos ver como é que isso tudo vai caminhar. Bom, então a universidade também tem que passar por essa questão cultural, porque isso hoje é parte da nossa profissão, não é? É para todos, para o advogado, para o promotor, para o procurador, para o juiz, não é? Então tem que ter, não é, essa percepção na formação das pessoas, porque a formação da ideia processual não pode ser uma formação, não é, para simplesmente adversarial. Não é? É claro que, tecnicamente, a gente aprende a fazer inicial, a contestar, a recorrer, não é? Mas esse modelo do processo adversarial ele está caindo, né, vamos colocar assim, para o modelo cooperativo. Mas modelo cooperativo é modelo construtivo. E modelo construtivo é modelo em que, realmente, as partes, né, podem dialogar, né, dentro de uma geometria da relação jurídica processual, não é?
que alguns falam em geometria circular, justamente porque as partes dialogam e não há uma hierarquia, mas, enfim, seja triangular, circular, não importa, que daí cada tese vem com a sua argumentação, mas que seja, né, realmente uma compreensão desse modelo cooperativo. É preciso compreender as técnicas adequadas para isso. Bom, mas é claro que, falando em mudança cultural, não basta os atores do Poder Judiciário, né, ter essa mudança. Tem que ser uma mudança social, né, de todos. Uma coisa que eu acho que todo mundo já pode, quem advoga já teve essa experiência. Eu lembro de um caso que, para mim, né, ele é bem... Ele não é o único, obviamente, existem vários casos desse sentido, mas eu coloco ele, eu falo com os meus alunos, ele como uma referência. Eu atuando como mediador, né, era uma questão de família, e as partes estavam muito tensas e bem conflituosas mesmo, e eu sei que no meio da história, né, eu estava num agravo, tá? Era um agravo, que a gente estava discutindo uma questão de uma pensão. Mas desse agravo, quando as partes estavam relatando, havia, né, mais ou menos uns 6 processos judiciais de um contra o outro. E no meio do diálogo, um deles descobriu que ia ser citado de outro, do 7º. Eles não queriam resolver. Eles queriam discutir. E o ponto mais importante, eles achavam que o juiz ia resolver isso para eles. O juiz, na sentença judicial, não consegue resolver isso. O juiz, na sentença judicial, resolve questões jurídicas, não resolve o conflito. Não resolve as razões ocultas do conflito. Não é? Ele não consegue ter esse alcance, porque isso nem vai aparecer na petição inicial nem na contestação. Isso só acontece no diálogo entre as pessoas. Não é? Então, a cultura de uma autorresponsabilização por resolver os seus próprios problemas, não é? Ela é importante. É óbvio que tem um limite do casos extremos que não tem conversa. Sim, a sentença judicial está pronta para isso. Por isso que é um método adequado. Não é? Mas é preciso, não é, incentivar as pessoas a dialogarem sobre os seus problemas. Né? Porque se ficar só nos atores do Poder Judiciário, os advogados, enfim, a gente sempre vai ter uma resistência das partes, né, não se acomodarem e jogarem, olha, toma, resolve para mim. Não é? Então, sim, é uma mudança cultural, não é, que é preciso uma mudança de toda a sociedade, tanto dos profissionais do direito, mas também das pessoas compreenderem, não é, que elas podem, com maturidade, não é, dialogar, não é, sentar, conversar, às vezes expor, e uma audiência de mediação, efetivamente, ela não pode encobrir, não é, situações, não vamos tratar sobre isso, não. Se não for possível dialogar sobre aquilo, é melhor que o juiz dê a sentença. Né? Mas tudo que tem que ser conversado tem que ser muito claro, para que as pessoas entendam o que está acontecendo e as decisões que elas estão tomando. Não é? Então, não pode ficar situações que realmente sejam importantes e sendo tratadas de forma periférica. Né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Essa questão da mudança cultural, eu acredito que vai demorar um tempo ainda. Não é um discurso que vai mudar essa chave, não é porque está no CPC ou porque tem resolução do CNJ, né, que agora sim nós somos, esses métodos estão funcionando plenamente. Não é assim. É preciso entender que ainda os tribunais têm incentivado, mas eles não conseguem alcançar todas as comarcas. Nós temos ainda audiências de conciliação, de mediação, fazendo no modelo antigo, fazendo no modelo de entrou as partes, tem proposta? Não, e acaba a sessão, porque você não tem, e outro ponto, culturalmente, um mediador e um conciliador preparado para isso. É uma outra questão cultural também. A pessoa que está ali tem que saber usar técnica. Né? Ela tem que ter técnica para poder dialogar. Se ela faz essa pergunta, ela praticamente mata a audiência. Mas se ela pergunta, tá, fala um pouco do caso para mim, para a gente poder entender, né? Diz um pouco dos seus interesses, é isso. Não é? Então, mesmo as pessoas que são resistentes, quando ela percebe que é um espaço de diálogo, eles vão se soltando. Não são em todos os casos, porque alguns casos realmente têm uma tensão muito grande, né? É preciso usar técnicas de ouvir em separado, né? Então, você tem várias técnicas para isso, né? Mas isso é importante acontecer. Então, esses modelos têm que ser mudados. Né? O modelo adversarial, o modelo antigo de audiência de conciliação de 5 minutos, ele tem que ser superado, né? Mesmo que seja aos poucos, né? Apontando para um modelo de efetivo diálogo.
talvez com isso, veja bem, talvez com isso vai se crescer, e tem crescido o número de acordos, mas o número de acordos que são feitos de forma adequada, que os conflitos são tratados de forma adequada. Então, é preciso entender essa expressão, tratamento adequado de conflitos, tá? Porque daí, se você tratar adequado, óbvio que vai abrir possibilidade de acordo. Vai fazer acordo em tudo? Não, mas muitas vezes as pessoas dialogam de uma forma madura, mesmo que eles não cheguem a um consenso, porque é uma questão de valor, por exemplo, uma questão de interesse de um bem, mas eles podem sair dali com a porta aberta para novos diálogos. E isso tem acontecido. Isso, na prática, tem acontecido. Enfim, eu acho que eu já estou tomando o tempo aqui, professor Paulo. A nossa pesquisa tem sido feita nesse sentido, de avaliar como tem acontecido, de avaliar como os métodos devem realmente ser usados de forma adequada, e o quanto eles podem contribuir para essa questão dos diálogos, das conversas, com seriedade, com maturidade, com tranquilidade. Agora, só para frisar, isso está acontecendo aos poucos. Não dá para entender que o discurso ele supera a prática. Não, a prática ela retoma essa ideia das teorias do discurso, mas aos poucos a cultura vai sendo implementada, vai melhorando, as pessoas vão entendendo as vantagens que isso pode trazer. E só para fazer um contraponto, para finalizar daí a minha conversa, esse tempo atrás eu li uma tese de doutorado de uma professora que ela é contra os métodos de solução de conflitos, os métodos adequados. E ela entendia, a justificativa é que para ter justiça é preciso que a lei seja aplicada numa ideia de subsunção. E a pessoa mais adequada para aplicar isso é o juiz. É só o juiz que vai conseguir fazer essa aplicação. É claro que, com todo respeito, é preciso entender que isso é um pensamento linear. Mas quando você observa a complexidade dos casos, o juiz não consegue fazer essa atuação com justiça, porque muitas coisas o juiz nem sabe. Ele não consegue resolver os conflitos, ele consegue aplicar o direito ao caso concreto, ele consegue resolver questões jurídicas, e efetivamente isso é muito importante, porque tem casos que é necessário que isso aconteça, mas o juiz não consegue alcançar a complexidade do problema que as pessoas levam até ele. E assim que deve ser olhada, assim, pelo menos na nossa perspectiva, no estudo que eu tenho feito, que deve ser avaliado tudo isso com um olhar para frente, e quem sabe a gente consiga aí bons caminhos. E, professor Paulo, como eu prometi, eu sei que vocês trabalham com tecnologia, como é importante essa questão de uma educação tecnológica. Já participei de sessões por plataformas digitais, em que uma pessoa não estava culturalmente preparada para participar da questão tecnológica. E como isso interferiu na audiência? Porque não tinha como você dar continuidade para uma pessoa que não estava preparada tecnologicamente para aquilo. Ou a própria questão da internet que não está boa, como é que você vai dialogar cortando? Não tem como dialogar. Então, como a tecnologia tem sido importante, principalmente eu atuo, como eu falei, em segundo grau. Então, às vezes eu estou fazendo audiência com uma pessoa que está em Foz e outra que está em Curitiba, porque está em grau recursal. Não é só direito de família, direito societário, é toda a parte civil ali que a gente atua. Então, como a tecnologia é importante para isso, é preciso compreender. Algumas pessoas falam, a tecnologia afasta. Não, é possível compreender que a tecnologia pode proporcionar momentos e ambientes que sejam de diálogo. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção e fico aqui, por favor, comentários, ideias, fiquem à vontade. A gente está estudando sobre isso, acho que todo mundo está aprendendo sobre o tema. Posso começar aqui, Júlio? Pode sim. Bom, primeiro, obrigado pela exposição, e eu acho que é muito bacana perceber essa profundidade da pesquisa e principalmente o fato de que o professor Albino está associando uma dimensão acadêmica aí, que é a própria atuação também que tem se dado, já que você tem funcionado como mediador, inclusive no âmbito do tribunal. Mas eu tenho 3 pontos que eu separei para
colocar para o professor. A primeira delas nós inclusive estamos aqui com a turma 3 do mestrado, e o nosso primeiro encontro, a gente tratou sobre a virada tecnológica do processo e os aspectos relacionados à litigância. E aí eu me deparei com um número que me chamou a atenção, professor. Porque, embora a resolução do CNJ, a resolução 125, seja de 2010, o relatório Justiça em Números de 2020, portanto, 10 anos depois, ele apontou que o índice de sucesso de acordos no âmbito do Sejusc tem girado em torno de 12,5% apenas, né? Sim. E aí, eu, embora reconheça toda essa preocupação do aspecto cultural envolvido na condição adversarial, né? Eu me pergunto, e a gente debateu até, o quanto que efetivamente esses métodos adequados eles podem contribuir para a redução da litigiosidade, sobretudo para a redução talvez quando a gente fala em litigiosidade de massa, a gente vai pensar em modelos de repercussão geral, de precedentes que podem funcionar talvez melhor, mas enquanto iniciativa cultural, até ela tem todo um encantamento, inclusive, que é uma temática que tem toda uma roupagem encantadora nesse sentido de fomentar o acordo, de fomentar o diálogo, fomentar a aproximação, mas que, a despeito de nós já estarmos aí há 12 anos com essas iniciativas, me preocupa o fato de que ainda nós tenhamos esses índices baixos em relação aos acordos. E a gente pode achar várias explicações para isso, mas o número me chamou a atenção. O segundo ponto, o professor abordou a temática do gap tecnológico-cultural em relação ao acesso das partes, é um conceito de usabilidade, né, da interface, né, uma interface amigável. E essa é uma temática interessante também no âmbito do design thinking, né, que é de como a gente pode criar plataformas e mecanismos para fomentar estruturas próprias para métodos adequados, né? E até esses dias, essa semana, estava ouvindo um podcast sobre a plataforma, como é que criaram aquela plataforma do eBay, e eles tiveram, o eBay, quando implantou aquela plataforma de solução de conflitos que eles tinham, eles fizeram de uma maneira muito peculiar o ajuste da plataforma ao interesse, a capacidade ao interesse do usuário e não da empresa. E eles tiveram índices espetaculares de acordos, né, pré-processuais, é lógico, mas de conflitos que haviam na plataforma. E quando eles, inclusive, narravam isso, eu estava comparando isso com a estrutura do PJE. Claro que o PJE é utilizado por advogados, né? Mas, mesmo assim, a interface do PJE é uma interface que não é nada amigável, tem evoluído, tem avançado, mas que não é amigável. Se você compara até com aquela que não é uma estrutura de resolução de conflitos online, que é o consumidor.gov.br, mas que é uma interface muito mais amigável, mais acessível, para que se possa fomentar, inclusive, essa estrutura de fomento à composição, né? Então, segundo ponto que eu queria levantar é esse aspecto do design thinking. E o terceiro o professor tocou no tema de que, inclusive, tem projeto, né, de lei para alçar a condição de ação, a submissão prévia a uma sessão de mediação, né? E eu acho que a gente está deixando de pensar nos incentivos processuais, né? Não, ao invés de pensar em condições da ação, né, que talvez a gente possa pensar nos nudges, né, de como que se pode criar incentivos processuais. E até é bom lembrar que tem um procedimento que é pouco usado, que é aquele pré-processual do Sejusc, né, que é antes da propositura da ação, que você, se eu não me engano, você paga R$150, R$170, uma coisa assim, e você tem uma sessão de mediação instalada a partir antes da propositura de uma ação, para provocar uma aproximação das partes também,
que fomenta essa possibilidade, né? Então, talvez antes de condição da ação, se a gente pudesse, quem sabe, também pensar isso como incentivo processual, redução do valor de custas, prioridade de tramitação, enfim, sei lá, outras modalidades que pudessem fomentar, né, essa aproximação. Aí eram esses 3 pontos que eu queria colocar para iniciar a conversa aqui, professor. Obrigado. Legal. Paulo, sobre o primeiro ponto, é interessante quando a gente olha os números do CNJ, e eu acho que o 2021 e também uma parte de 2022, você vai estar variando ali, né, de 12% a 15% de acordos. O Tribunal do Paraná tem avançado até estar próximo aos 15%, né? Mas, Paulo, a gente precisa pensar em algumas questões. Primeiro, quem são os grandes litigantes? A administração pública, né? Os grandes litigantes, banco, telefonia, eles não fazem acordo. Agora que está vindo toda uma legislação para a administração pública, por exemplo, né, de métodos consensuais, inclusive em questões tributárias. Né? Interessante que questão tributária não é propriamente uma transação, mas é uma transação por adesão. Só que os municípios em IPTU, por exemplo, têm feito negociações. Então, veja, se você olha o número sem refletir sobre isso, né, não dá para entender que os diálogos, e eu falo isso para você, eu tenho feito muito acordo em segundo grau. Bastante. Onde faz mais acordo? Família, questões societárias, indenizações. Mas Estado, telefonia, banco é muito mais difícil. Porque você começa a audiência, o advogado do banco já levanta a mão, olha, não tem acordo, não tem proposta. Eu vim aqui, entendeu? Aí você ainda tenta conversar, tá, mas, poxa, não tem como, ó, vamos ouvir ele então, para ver se ele, o que ele está achando. E a gente faz isso aí para tentar fomentar. Então, talvez, a mudança cultural também, que tem acontecido na administração pública, porque tem, né, realmente tentado mecanismos para isso, né? Mas nessas grandes empresas, se tivesse uma mudança cultural deles, eu acredito que esse número ia subir. Né? Então, assim, por isso que eu falo, mudança cultural é uma coisa que demora. Né? Só que, então, o que eu penso hoje, São Paulo, vale a pena acreditar nisso? Eu acho que vale. Pelo que eu estou vendo o que está acontecendo, eu acho que vale. Olha, ainda não aumentou tanto sim, mas tem resolvido. A gente precisa pensar nas complexidades e o que está acontecendo, qual que é o maior número de ação e por que não está acontecendo acordos ali. Né? Então, são coisas que vale a pena. Bancos têm feito mais acordos, por exemplo. Né? Semana Nacional de Conciliação, enfim. Então, eu acho que a tua pergunta é bem legal, mas eu acho que talvez isso ali na frente a gente consiga, né, ganhos quanto a isso. A segunda questão, você falou da questão da tecnologia, né? Acho que é isso, né? Do design? Do design. Eu acho que é isso, Paulo, você tem toda a razão. Por exemplo, hoje, no Tribunal do Paraná, esqueci o nome da plataforma que usa, Teams. Né? O Teams, por exemplo, toda vez que você quer fazer uma audiência, que o clima esquenta um pouco, ou você está no meio de negociação, porque chegou nesse momento, as partes estão abertas para a proposta, que precisa separar para conversar em separado, tem que pedir para alguém sair e entrar de novo no link. Né? Podia ter né, tecnologicamente falando, mais fácil de se fazer. Né? Então, sim, eu acho que o design que crie um ambiente mais amigável, mais fácil, e com certeza ele ia facilitar muito essa questão do diálogo. Então, muitas vezes as pessoas saem da conexão, aí ela entra de novo, ela não consegue mais entrar, e aí já gerou um problema ali, né? na continuidade de um diálogo que está acontecendo. Então, sem dúvida alguma, você tem toda a razão, eu preciso pensar nisso. E veja, não é um detalhe supérfluo, não, ele interfere no diálogo. Se o diálogo está acontecendo, mas a tecnologia não está contribuindo para a fluência disso, pronto, o diálogo já não é mais o mesmo. Né? Então, você tem total razão, Paulo, e é preciso de pessoas que pensem, né, nessa questão. E só a terceira questão, só me lembra aqui, Paulo. É dos incentivos processuais do NUDES. Perfeito. Veja, hoje, né, tem aquela questão, né, da dispensa das custas, mas é até ela é até um momento processual, tá? Porque o próprio CPC faz uma limitação. Eu concordo plenamente
é preciso pensar em incentivos, né? Questões econômicas, questões de custas, questões, né, enfim, que possam realmente trazer um incentivo a mais, né, para as pessoas fazerem acordo. Mas eu acho que o mais importante, sabe, Paulo, falando em questão cultural, e isso eu falo na sala de aula, e isso eu falei numa reunião de mediadores e conciliadores, tá? O mediador, o conciliador, tem que ser formado para isso, tem que ter um perfil para isso. Ele não pode querer, né, forçar acordo, porque isso não é mudança cultural. Por que a crítica, né, se faz a vara do trabalho, por exemplo? Eu falei confidencialidade e imparcialidade, tá? Mas nós podemos colocar outra. O fato de que o juiz ainda tem uma ideia hierárquica, né, e ele é uma autoridade, eu vou fazer acordo porque eu estou com medo do juiz. Então, isso não é cultura. Né? Isso não é cultura do diálogo. Né? Então, tudo isso é preciso ser pensado. Né? Então, esses incentivos, eu concordo plenamente com você, né, que eles precisam acontecer. Nós temos que achar meios. Veja, vai ter acordo em... há uma expectativa para ter acordo em 50%. Hoje, eu acho que isso aí está muito lá na frente, mas é possível melhorar bastante. Né? Porque talvez a gente pense no processo, lembra? Instrumentalidade do processo. Sei que todo mundo não é todos que concordam com a ideia, na Cândido Rangel Dinamarca, o fator sociológico, pedagógico do processo. Então, eu aprendi que eu posso dialogar sobre meus problemas. Depois acontece um outro conflito, poxa, eu quero conversar com outra parte antes de ir para o judiciário. Eu quero, porque já deu certo uma vez para mim. Né? Aí eu posso ir para o pré-processual, porque eu compreendo que isso pode funcionar. Né? Então, sim, tem o lado pedagógico. Mais uma vez, eu sei que está lento, mas eu estou olhando, né, de uma forma confiante quanto a isso. Só para quem não sabe, então, por exemplo, eu já fiz audiências de 5 horas, 6 horas, já, e pesadas, com acordo, e às vezes não acordo, mas com conversa de pessoas que não conversavam mais. Né? Em média, tá? Eu sei que o problema de pauta também é outra questão, mas em média, no tribunal, uma sessão de mediação não demora menos que 2 horas, não. As que eu faço, 2h30, 3 horas. Eu sei que lá na comarca, e aí é o problema, né? A pauta tem 40 minutos. Aí você fala, por 40 minutos dá para aplicar todas as técnicas, conforme o caso, se ele é mais complexo, talvez numa conciliação com questões mais rasas. Mas numa mediação é possível. Não é? Então, dá para pensar em separar pautas, ter um pessoal a mais, preparar, ter uma estrutura maior de Sejusc para realmente aplicar essas técnicas. Né? Então, tudo isso é importante refletir. Está acontecendo em tudo? Ainda não. Todo mundo está tendo as ideias. Em uma parte está acontecendo, outras partes ainda está difícil de acontecer. Né? Mas eu acho que, né, tudo isso pode ser uma mudança aí favorável. Eu fico à disposição, pessoal. Vou tentar falar aqui, professor Bino. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Sim, sim. Tá legal. É que eu tive que mudar aqui de dispositivo. Olha só, Bino. Ouvindo as falas de vocês, eu vejo que existe um elemento, ou alguns elementos de uma dimensão cultural. Você vem falando da cultura, né? De se chegar a acordos e tal, que eu acho que é um ponto sério e relevante para a gente pensar. Mas, a rigor, nós vivemos um tempo em que nós temos tido muita dificuldade de nós chegarmos a consensos assim, muito elementares ou sobre temas muito básicos, até mesmo em termos de compreensão da realidade. Porque quando você tem uma posição e eu tenho outra tão distinta de compreensão de fatos, para nós conseguirmos chegar numa outra etapa, né, que seria de diálogo, para tentar chegar a consenso sobre os nossos interesses, teses, necessidades, enfim, é mais tortuoso, né? Então, eu coloco isso muito mais como um desafio, é só uma constatação, né, do nível de problemática que nós temos hoje para conseguir superar isso. Óbvio que, se eu acabando pegando a sua última fala, sabe, do papel pedagógico do processo, isso tudo é muito inspirador e importante. Por outro lado, entendermos também que não é a justiça que vai salvar a sociedade de todos os seus males, né? Inclusive das suas dificuldades culturais, pode auxiliar nesse sentido. Então, eu acho que com uma abordagem bem pragmática, então, quando a gente olha para as estatísticas e números, se a gente começar a ver a teoria dos jogos, os nudges, são meios que você vai adotar para levar as pessoas a chegarem a mais acordos
e, sendo muito pragmático, eliminar processos de longa duração e otimizar, né, enfim, a pacificação, a solução desses conflitos. Esses dias eu estava ouvindo um colega advogado falando, né, olha, em geral, um bom acordo é quando ambas as partes saem satisfeitas ou bravas, né? Eu achei engraçado ele falando isso. A percepção dele é assim, né? Ambas as partes tiveram que abrir mão de algo, então ninguém saiu com tudo. Então, um bom acordo é quando todo mundo sai um pouco insatisfeito. E aí você tem ali um bom acordo. Mas isso nos leva a essa pergunta de saber, né? O que é um acordo bom? O que é um acordo justo? É aquele que é feito mais rapidamente, atende minimamente as necessidades das partes? É aquele que garante o exercício de todos os direitos ou que corresponde àquilo que é o mais próximo do que é o certo, né? E eu acho que a gente vive no Brasil uma condição cultural tão desfavorável, né, a se fazer acordos ou de desconfianças recíprocas que fazem, eu acho que esse tema que você está trazendo se torna cada vez mais relevante para vermos, tá, como nós conseguimos usar de métodos e instrumentos de qualificação do mediador para contrapor a essa condição. Eu estou colocando isso como desafios. Sim. Né, do que a gente passa a manifestar aí no tempo que resta, né? Como é que nós conseguimos dar conta de qualificar e de termos uma quantidade de mediadores para a quantidade de processos que temos? Então, isso é sempre um mega desafio, né? Legal. Depois eu fico pensando, o uso da tecnologia, sua opinião sobre o uso, por exemplo, da inteligência artificial, outros mecanismos para fazer a interação entre as partes ou uma interação prévia. O professor Paulo mencionou aí o eBay, mas eu não sei se vocês tiveram acesso a essa última versão é o ChatGPT, acho que é o nome. É uma versão que está aí disponível de pesquisa acadêmica de uso de inteligência artificial em meio de diálogo. Ela é até um tanto quanto recente. É impressionante a gente perceber o nível em que a capacidade de conversação e de interação que essas inteligências estão tendo. Então, eu fico pensando, sabe, um mecanismo desse, com não só o aspecto, sabe, professor Paulo, da qualidade da interação com o sistema, que eu concordo, é um problemão, mas o quanto ela te devolve. Então, se eu entro numa plataforma em que eu tenho teoria dos jogos, qualidades de mediadores que são absorvidas por essa inteligência artificial, e ela vai nos levando numa dança de interações para tentar chegar a um acordo, e eu vou tendo dela elementos que me mostram, olha, o custo que eu vou ter com a continuidade do processo, com honorários, etc., os ganhos, ela vai me dando informações sobre a predominância da jurisprudência sobre aquele tema, qual é o meu índice de chegar naquilo que eu coloquei como meta principal. Eu posso ter uma série de indicadores que são tanto quanto objetivos, mas que vão me conduzindo a entender, poxa, isso é melhor. E talvez eu consiga ir alterando os termos em tempo real com a outra parte, por meio de uma interferência como essa, para chegar no acordo. Que não é nada muito diferente do que uma pessoa faria. Então, eu deixo a inteligência como essa seria o bacana. E a outra contra-pergunta, que é o contraponto, é até que ponto não vai ser tão presente nessas empresas, conseguir chegar nos acordos mais difíceis, em que essa tecnologia não vai ser capaz. Desculpa me delongar, mas eu acho esse tema interessantíssimo e é onde dói, no fundo, na justiça brasileira, né? Legal, legal. Tá, eu só vou tirar meu vídeo, só que eu vou ter que abaixar aqui para colocar a fonte de energia aqui no Eonote. Só um pouquinho. 10 segundos. Bom, pessoal, voltei aqui. Bom, professor Júlio, excelente sua intervenção, né? E como assim também foi do professor Paulo, porque essas indagações são muito importantes. Eu queria dizer uma coisa, eu tenho estudado bastante sobre isso, tá? E eu tenho atuado, né? Então eu tenho algumas questões. Primeiro, eu não enxergo mais a ideia da mediação e da conciliação, dos métodos consensuais, como é algo bonito. Eu não tenho olhado mais sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho acreditado muito, tá? No seguinte sentido: se uma pessoa vai para uma mediação, eu sou mediador, né? E eu estou lá,
e a pessoa, nitidamente, ela não quer contribuir para o diálogo, eu acho que ela tem que pagar o preço por isso também. E qual que é pagar o preço? Saber que vai vir uma sentença ali pela frente. E ela pode perder. Tá? Ela pode ter perdido a oportunidade de dialogar e chegar à ideia do ganho mútuo. Mas, então, eu não olho de uma forma romântica para isso. Eu olho de uma forma pragmática. Mas do quanto eu posso contribuir naquele momento, se a pessoa está tensa, né? Porque, assim, tem coisas que nós somos, né, complexos como seres humanos, né? A gente pode se colocar como indivíduo, uma unidade, físico, dínamo, psico, social, há uma complexidade toda, e às vezes a pessoa não está bem naquele dia, está irritada, ou a outra pessoa, né, traz mais recordações, e não é só em família, né, em vários aspectos, em vários tipos de casos. E a pessoa está extremamente comovida ou é muito sensível, cada um tem uma reação. Né? Eu acho que o mediador e conciliador tem que ser uma pessoa, e cada vez mais eles têm que estar preparados para isso, né? Para entender até que ponto é possível dialogar e mostrar, olha, mas você pode dialogar, você pode se expressar. Né? Então, assim, mas quando a pessoa não está afim, e está claro, né? Ou porque ela está, você nota que o negócio dela é realmente brigar, não é, com a outra pessoa, ela satisfaz com isso, não é? A pessoa tem que pagar o preço de perder a oportunidade, né, de fazer um bom acordo. Eu acho que a gente tem que olhar desse jeito, de uma forma pragmática. Né? E os mediadores, conciliadores, têm que ser pessoas preparadas para isso, né? De poder compreender até que ponto é útil levar o diálogo e até que ponto já não é mais. Né? Você falou na questão, e o professor Paulo tinha falado, a questão dos precedentes, como eles são importantes. E eles são importantes também aqui. Não só a ideia dos precedentes em si, os vinculantes, mas também toda a estrutura ou jurisprudência majoritária do tribunal. Então, exemplo, se eu estava num acordo, e veja, era uma apelação. E detalhe, né, havia uma improcedência total, e mesmo assim houve o acordo. Por quê? Porque o advogado da parte que ganhou, que era o réu, porque era um processo de improcedência, ele sabia que a jurisprudência do tribunal era contra ele. E ele fez um baita de um acordo. Mesmo que na sentença estava dizendo que o cliente dele tinha ganhado tudo, mas ele sabia, porque ele conseguiu fazer o quê? A predição do que ia ser decidido. Nós podemos fazer isso hoje, é um papel do advogado. Então, aí vem outra questão, quanto o advogado está preparado para ir para uma audiência dessa, já com tudo preparado ali? Sabe quais são as tendências do tribunal, sabe, né, os riscos que ele vai correr, né? Porque uma parte pensa uma coisa, outra parte pensa outra, e o juiz pensa diferente, que não é, né? Não é como um queria nem o outro, a gente sabe disso. Então, o que você falou, professor Júlio, é extremamente importante, mas isso tem a ver com a nossa preparação. O quanto nós estamos preparados para esse sistema. Esse sistema está querendo absorver, né, essa preparação nossa. Né? Então, o quanto nós estamos para isso? Né? O quanto tem advogados que entram lá impacientes, não querem nem dialogar, e deixam de fazer acordo. Né? Assim, eu não costumo olhar depois a decisão lá na frente, mas em alguns casos eu olho que a pessoa deixou de fazer acordo que estava ali pronto para fazer, né? Porque ele não conseguiu perceber isso daí e tomou uma paulada, vamos colocar assim, né? Lá na frente. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso. A questão da tecnologia, eu acho que ela é importante e realmente quando você pensa numa prévia, é possível que a inteligência artificial realmente faça, né, ou promova esse diálogo, às vezes, numa ideia de ODR, por exemplo. Isso pode ser feito por meio de manifestações das partes por petição. Talvez numa linha prévia ao diálogo seja interessante, e talvez seja interessante que essa inteligência artificial promova, né, que talvez prepare, amadureça o que vai ser colocado numa audiência. Não é? É óbvio que tem algumas complexidades, né, para o lado da sensibilidade humana, enfim, né, dos laços afetivos, né, que talvez é preciso de uma pessoa que faça o acolhimento, né, e tem casos que você realmente faz um acolhimento, né, e conversa com a pessoa. Então, por exemplo, o mediador, ele nunca pode falar, não, você tem que aceitar esse acordo, ou você tem que fazer, não. Você promove reflexões, olha, eu estou vendo que você não está a fim de discutir essa proposta, mas eu queria fazer uma reflexão. Vocês já discutiram o quanto vale esse bem, já discutiram o que o tribunal tem pensado nesses casos, uma reflexão. Vamos fazer essa reflexão?
Então, eu acho que é isso, eu acho que nós estamos num momento de crescimento e eu acho que tudo pode contribuir, a tecnologia vai ser importante, a questão toda é como usar, a melhor forma de usar, né? Não rejeitar as coisas antes de tentar e ver, né, o quanto ela pode contribuir. Eu acho que esse é o momento. Eu acho que tem muita coisa para a gente descobrir também, mas eu vejo assim com bons olhos realmente. Assim, vocês falaram, vocês têm razão. Não podemos olhar isso tudo bonito, não é porque lá no papel não. A gente tem que entender como isso na prática pode ser útil, não é para todo mundo. Legal, legal. Obrigado mais uma vez. Júlio, não quer fazer um encerramento aí para nós? Então, já que eu abri aqui. Vamos, declaro encerrado e eu acho o seguinte, em primeiro lugar, falta tempo, né? Eu quero te ouvindo, sabe, Albino? Dá vontade a gente entrar numa outra etapa e eu acho que isso só demonstra o quanto a gente pode aproveitar melhor as sessões ainda no ano que vem para a gente seguir nesses tipos de discussões. Eu tenho ainda o sonho, e eu acho que a gente está chegando cada vez mais perto, sabe, professor Paulo, de a gente conseguir ir desdobrando esses nossos debates em determinadas conclusões, ainda que provisórias, uma compilação, né, de hipóteses. Eu acho que cada vez que a gente entra, por exemplo, numa rodada dessas, e talvez a gente consiga se organizar por temas, enfim, são oportunidades muito bacanas a gente fazer isso e talvez começar até a produzir na sequência como um efeito colateral positivo, né? De colecionarmos ideias, termos as bases, escrevermos, enfim, publicarmos. Então, eu acho que o ano ele foi muito proveitoso, sabe, professor Paulo, no sentido da gente ter tido várias contribuições, a participação dos alunos, nós tínhamos, né, uma experiência aí de trazer temas, entre aspas, um pouco mais abertos, mas conectados aos trabalhos dos acadêmicos, dos alunos e dos participantes. Eu acho que isso funcionou bem. Né? O pessoal trouxe temas, ajudou nas qualificações e no andar das próprias pesquisas de cada um. Então, eu fico só muito satisfeito assim, da gente encerrar o ano hoje em alto nível, um ótimo debate. Acho que a gente não definiu exatamente a data do retorno, professor Paulo, a gente pode conversar depois para ver exatamente, me parece talvez finalzinho de janeiro ou início de fevereiro seria um bom termo, a gente já deixar essa data marcada, colocamos no grupo. E aí desejo a todos um excelente final de ano aí, que descansem o que for possível, tenham saúde e a gente volte com tudo no ano que vem, tá bom? Um abraço para todo mundo aí.